Olá, seja muito bem-vindo então a mais uma aula aqui do nosso curso de planejamento sucessório. E nessa aula falaremos sobre meação e herança, né? Quais são as diferenças entre esses dois institutos jurídicos? Muita gente nem conhece, nem, não sabe que existe a meação. E o que seria a meação, né? Seria então o valor ao qual o cônjuge ou companheiro tem direito por conta do regime de bens que rege o casamento. Então o valor da meação já faz parte do patrimônio do cônjuge sobrevivente, do viúvo e tal. Portanto, não há incidência do ITCMD. Então, o que a gente está dizendo aqui é que a meação é aquilo que já faz parte do patrimônio do cônjuge, enfim, do companheiro, porque existe uma presunção, né, legal decorrente do regime de bens ao qual o casamento ou a união estável é regida, né? Então, aqui não tem que se falar em incidência de ITCMD quando há o falecimento, justamente porque não tem transferência de patrimônio, né? ITCMD é um imposto sobre transmissão causa-mortes ou doação. Então, o CM é causa-mortes e o D é doação. Então, se não existe uma transmissão de patrimônio, não tem imposto a ser pago aí, porque você não paga imposto sobre algo que já é seu. Então, não tem essa... Todo o imposto, pessoal, ele incide a partir de um fato gerador, né, que a gente chama. E, claro, tecnicamente tem algumas discussões sobre hipótese de incidência e fato gerador, mas para fins de curso aqui, que não é o nosso foco aprofundar no direito tributário, a gente vai sempre falar em fato gerador. Então, o fato gerador aqui seria a transmissão desse patrimônio em decorrência do falecimento. No caso da meação, não existe transmissão do patrimônio, porque o patrimônio, em relação a essa parte, né, que já é do cônjuge por conta do regime de bens. E a herança, por sua vez, é o valor ao qual o cônjuge ou companheiro tem direito por ser considerado herdeiro. Então, a gente pode ver que, em algumas situações, já vamos ver em seguida aqui, o cônjuge ou companheiro ele pode acumular essas duas formas de receber o patrimônio, né? Seja pela parte da meação, na verdade não é receber o patrimônio, já é dele, mas ele pode vir a receber herança mesmo já tendo direito à meação. Então, dependendo do regime de bens. Então, vemos aqui que na comunhão universal de bens, 100% do patrimônio do casal vai entrar na meação, né? Então se presume que 50% é de um, 50% é do outro. Não existe inclusive direito à herança, né? Porque no caso ele já tem direito à metade do patrimônio, então ele não tem como acumular a condição de herdeiro na comunhão universal. Na comunhão parcial de bens, ele tem direito à meação em relação aos bens comuns. Então, ele vai ter direito à herança em relação aos bens particulares. O que seriam os bens comuns? São aqueles adquiridos na constância do casamento ou da união estável. Então, aqueles bens anteriores à celebração do casamento, eles são bens particulares, então o cônjuge ele teria direito à herança, e ele pode receber ser herdeiro exclusivo, né? Ou então ele pode concorrer com os herdeiros ou com os ascendentes, ou com os descendentes ou os ascendentes. A gente vai ver nas aulas seguintes quais são as regras para isso. E também aqueles bens que eles recebem a título gratuito. Então, mesmo durante o casamento, por exemplo, se na comunhão parcial, se o marido ele recebe uma herança de seu pai, enfim, aquilo entra só no patrimônio dele. Então, isso continua sendo um bem particular seu. Ao contrário da comunhão universal, que tudo vai fazer parte do patrimônio do casal. A não ser que ele venha receber uma doação, né, que é uma exceção da comunhão universal, voltando ali, ele recebe uma doação com cláusula de incomunicabilidade. Aí não. Mas isso seria exceção. A regra é que 100% do patrimônio pertence aos dois na comunhão universal, e na comunhão parcial só aquilo que é adquirido na consciência do casamento e de forma onerosa, né, que não recebe de forma gratuita. Então, no caso da comunhão parcial, dependendo se existem bens comuns ou não, aí teria que fazer uma análise, né, sobre o que é o bem comum e o que não é. Em regra, aquilo que o casal já tinha, né, que o marido ou a esposa, enfim, o cônjuge já tinha antes do casamento, é considerado bem particular, então teria direito à herança, o outro teria direito à herança. Em relação aos bens adquiridos na constância do casamento, não teria direito à herança porque já existiria a meação. Na separação total é o oposto da comunhão universal. 100% do patrimônio de quem vir a falecer primeiro vai ser dividido entre os herdeiros, e o cônjuge ele não tem direito à meação, porque aqui na separação total cada um tem seu patrimônio de forma totalmente independente. E o regime da participação final nos aquestos é a mesma regra da comunhão parcial, porque é um regime meio misto. Durante
o casamento, né, durante a constância do casamento, cada cônjuge tem o seu patrimônio, mas no momento, seja do falecimento ou de um divórcio, as regras seriam similares à comunhão parcial de bens. Então a gente acaba aplicando a mesma regra ali da comunhão parcial. E por fim, a separação obrigatória de bens, que é aquela quando o casamento ocorre quando um dos cônjuges tem mais de 70 anos, ou então quando existe alguma causa quando existe algum impedimento para o casamento, enfim, uma causa suspensiva, essa é a palavra que estava me faltando. Por exemplo, se você casou uma primeira vez, se separou e ainda não finalizou a partilha desses bens, se você vier a casar de novo, não existe esse impedimento, mas é uma causa suspensiva, você vai obrigatoriamente precisar casar pelo regime da separação obrigatória de bens, até que a situação se normalize, né? Quando você terminar a divisão do patrimônio. O objetivo aqui, claro, é evitar que o outro, enfim, que haja prejuízo a alguém, né? Porque se você não terminou de dividir o patrimônio, não tem como se unir ali e confundir novamente seu patrimônio com uma outra pessoa que poderia causar prejuízo à primeira, enfim, ex-esposa ou ex-marido. Então, nesse regime não há direito à herança e há ameação em relação aos bens adquiridos por esforço comum, devidamente comprovado. Então, ao contrário da comunhão parcial, em que existe uma presunção, e até da universal, né, uma presunção de que durante o casamento aqueles bens adquiridos, seja em nome de um cônjuge ou do outro, existe essa presunção de que o bem é dos dois. Aqui na separação obrigatória de bens, não, ao contrário, a presunção é de que é só de um deles. Então, imagina o cônjuge, ele casou com 75 anos, enfim, a esposa dele tinha 50 anos, e ele comprou, o marido, né, no caso, que tinha 75 anos, comprou uma casa, botou só no nome dele. Então, se a esposa não conseguir comprovar que ela ajudou a adquirir aquela casa, no caso de falecimento dele, ela não vai ter direito nem à herança e nem à ameação. Então, ela só vai ter direito à ameação se conseguir comprovar que ela ajudou a adquirir aquele bem. Então, aqui o objetivo é preservar o direito dos herdeiros e evitar o que a gente chama aí de golpe do baú, enfim, expressão pejorativa, mas que é comum a gente ouvir falar. Então, assim, tem até uma polêmica, existe até esse assunto até vai ser decidido pelo STF, tem um post recente no Próxima Geração sobre isso, porque, de certa forma, é uma limitação ao direito que a gente viu na aula 1, do direito de propriedade, né? Porque, enfim, o cônjuge, apesar de ter mais 70 anos, ele pode ser plenamente lúcido, né? Então, temos, enfim, políticos governando países que têm já perto dos 80 anos. Então, por que alguém não poderia, se pode governar um país, no caso, assumir o cargo máximo do poder executivo de um país, por que não poderia dispor do patrimônio da forma que bem entende, né? Enfim. Então, são polêmicas que serão decididas pelo Supremo Tribunal Federal em algum momento, não sabemos quando. E eu trouxe aqui para finalizar essa aula uma decisão do Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça. Então vocês vão ver que em alguns momentos eu vou trazer decisões que é só para a gente entender como que isso pode acontecer na prática, né? Qual que é o entendimento dos tribunais ou do STJ em relação a esses assuntos que a gente vai vendo nas aulas na prática. Então aqui a gente tem, só para quem não é da área do direito, né? A gente tem sempre, isso aqui é uma ementa, então a gente é um resumo do julgamento. Então o julgamento ele normalmente tem várias páginas, né? Dependendo do acórdão pode ter um assunto mais simples deve ter 5, 6 páginas, o mais complexo 10 a 20, mas não tem limite, né? Tem julgamentos do Supremo Tribunal Federal que tem mais de 100 páginas. Então, isso aqui é uma ementa, que é um resumo, que é para facilitar a pesquisa. Então, aqui no início são as palavras-chave, né, que eles colocam, que não são concatenadas, às vezes são frases, mas às vezes não. E embaixo a gente tem a subementa, que são os itens que vão detalhando um pouquinho mais o que foi decidido. Então, a gente tem aqui recurso especial. Então, é um recurso que ele é interposto diretamente para o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. Ele decidiu aqui, sucessão, cônjuge supérstite quer dizer o cônjuge que sobreviveu, né, o cônjuge sobrevivente. Concorrência com o ascendente, independente do regime de bens adotado no casamento. O pacto antenupcial, exclusão do sobrevivente na sucessão do decúbito, nulidade da cláusula de recurso improvido. Então fala que o Código Civil de 2002 trouxe importante inovação, erigindo o cônjuge como concorrente dos ascendentes na sucessão legítima.
Com isso, passou-se a privilegiar as pessoas que, apesar de não terem nenhum grau de parentesco, são o eixo central da família. Então, aqui trouxe essa distinção que antigamente o cônjuge, pelo Código de 1916, ele não concorria com os descendentes ou ascendentes. Em nenhum momento o legislador condicionou a concorrência entre ascendentes e cônjuge supérstite ao regime de bens adotado no casamento. Com a dissolução da sociedade conjugal operada pela morte de um dos cônjuges, o sobrevivente terá direito, além do seu quinhão na herança do decújus, conforme o caso, à sua meação, agora sim regulado pelo regime de bens adotado no casamento. O artigo 1655 do Código Civil impõe a nulidade da convenção cláusula do pacto antinupcial que contravém a disposição absoluta de lei. Então aqui foi só para vocês entenderem a importância da meação no caso da divisão do patrimônio com os ascendentes, que é algo que a gente inclusive vai ver com mais detalhes na sequência do curso. Então, resumindo aqui, voltando, o direito à meação é aquele decorrência do próprio regime de bens, e o direito à herança é decorrente da condição de herdeiro, e isso passa pelo regime de bens, como nós vimos por aqui. No e-book que vocês todos receberam, existe já também essa explicação detalhada, inclusive com exemplos e tudo mais. Então, por essa aula é isso, nos vemos na próxima aula.